As elites políticas europeias vêm defendendo um incremento do gasto militar dos países membros a até 5% do PIB. Da onde virá o dinheiro? E olha como essa prática interfere no Brasil. É isso que falaremos aqui nesse vídeo. Portanto, acompanhe até o final, porque o Brasil, mais uma vez, segue sendo afetado por tudo que acontece lá fora. Vamos entender. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Durante décadas, os países da zona do euro viveram debaixo da defesa americana, ou seja, os Estados Unidos destinam um percentual do PIB, ou seja, valores altíssimos para a defesa militar, enquanto os países da zona do euro optaram por dedicar ou transferir um valor infinitamente mais baixo. Isso, obviamente, coloca esses países numa situação de submissão aos interesses americanos. Tudo isso por conta de um compromisso de defesa mútua criada entre eles. Se um país que não pertence à OTAN ataque algum país europeu que faça parte da OTAN, os Estados Unidos têm a obrigação de defender esse país atacado, o país europeu que sofreu esse ataque. Portanto, o que aconteceu na prática foi que os Estados Unidos subsidiaram os países europeus no campo militar. Assim, dessa maneira, os países europeus puderam destinar uma parte importante dos seus recursos, do seu orçamento, para outras áreas que eles consideravam mais importantes. Diferentemente do que a esquerda sempre prega, que a economia é um jogo de soma zero, ou seja, para uns ficarem ricos, os outros precisam ficar pobres, o que é uma falácia, uma tremenda de uma mentira, basta analisar a evolução mundial. Num orçamento de um determinado país, isso sim é uma verdade. Você tem um orçamento a ser destinado para as mais variadas áreas. Se você destina para uma área um montante maior, você precisa diminuir o montante destinado a outras áreas. Como, portanto, essa situação de submissão dos países europeus fez com que os Estados Unidos destinassem uma parte muito maior à defesa militar, incluindo dos países europeus, eles puderam, portanto, escolher outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura, para destinar recursos do seu próprio orçamento. Tudo parece que funcionou dentro dos conformes, até agora, essa nova situação geopolítica extremamente complexa que vivemos no mundo. Essa renúncia dos países europeus e essa obrigação, entre aspas, a se submeter às vontades dos Estados Unidos, uma vez que são eles quem destinam grande parte do dinheiro, faz com que eles abram mão dos seus interesses geopolíticos mundiais. Se, por exemplo, um país de fora da OTAN ataca um país europeu, os Estados Unidos, nesse acordo mútuo, precisa intervir. Agora, se são países que não pertencem à OTAN e os Estados Unidos decidem tomar um caminho ou outro, como são eles que financiam, a Europa simplesmente tem que aceitar. Ou os países das zonas do euro precisam aceitar e, portanto, estão submetidos aos interesses e às vontades geopolíticas dos americanos. Portanto, nada mais óbvio. Se um financia,
ele acaba mandando naquilo tudo. O que cria, obviamente, uma situação de vassalagem, de submissão, até o momento que a coisa pode se tornar mais complicada. Vamos lembrar que a Europa também foi, como no caso da Alemanha e outros países, tornando-se dependentes, por exemplo, de energia de outros países, em troca daquela agenda mais woke, identitária, que simplesmente não funcionou. E quando a situação apertou, a inflação, principalmente de energia, se tornou algo insustentável. A Europa e a Alemanha, mais especificamente, dependendo do gás russo, o que causou um grande problema. Agora, nessa nova ordem mundial que está se configurando, mostra que a Europa está mais uma vez nadando pelada, ou seja, está completamente submetida às vontades dos grandes players mundiais e ela está cada vez mais a par disso. Quem está negociando a situação de eventual paz no mundo? Por um lado, temos os Estados Unidos com Donald Trump, por outro lado, ele negociando com Putin, o autocrata russo. Veja que sequer está sendo envolvida a Ucrânia, nem muito menos se fala da Europa. Portanto, ela vai ficando de lado nesse jogo e um eventual terceiro player é a China, o que coloca 3 grandes países para discutir a nova geopolítica mundial: Rússia e Estados Unidos, e o eventual terceiro player é a própria China. Se os Estados Unidos acabam fazendo um acordo com o Putin, fica claro que é uma situação mais complicada para a China. E a Europa vai ficando completamente de lado. Já chegaremos no Brasil. Mas quem puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque isso me ajuda nesse trabalho diário. Pois bem, vamos seguindo aqui. A Europa, como falamos, portanto, está ficando de lado nesse jogo do novo tabuleiro mundial, e vemos os Estados Unidos, a China e a Rússia representando 56% do total dos gastos militares. Veja que no ano de 2024, os russos gastaram 462 bilhões de dólares em gastos militares, em defesa. No ano de 2023, como veremos num gráfico logo à sequência, eles destinaram 109 bilhões, ou seja, de 2023 para 2024, eles saltaram de 109 bilhões para um gasto de 462 bilhões de dólares, mais de 4 vezes o que eles destinaram de um ano para o outro, 2023 para 2024. Mas no ano de 2022, eles tinham gastado 86 bi. Portanto, vem crescendo de 2021 para 2022, 2023 e 2024, incrementos importantes. Em 2022, os Estados Unidos haviam destinado 860 bilhões de dólares, como vimos no primeiro gráfico colocado nesse mesmo vídeo, o que representou em 2022 esses 860 bilhões de dólares, 39% dos gastos globais militares foram feitos pelos Estados Unidos, 3 vezes mais do que a China. E aqui já configura uma importância desses 3 principais países: Estados Unidos, Rússia e a China. E a Europa, como veremos em números, vai ficando para trás. Essa submissão europeia aos novos interesses desse tabuleiro geopolítico mundial acaba, obviamente, obrigando a Europa a se preocupar mais e aumentar os seus gastos militares. Mas da onde virá esse incremento de gastos quando os países da zona do euro já estão atolados em dívida? Ou melhor, o mundo está completamente atolado em dívida. Os principais meios de comunicação e até os especialistas no tema lá da Europa têm defendido que tenha um incremento em gastos militares de imediato até 3% do PIB dos países que compõem a União Europeia e entre 3 e 4 anos que aumentem para até 5% do PIB. Para ter uma compreensão do contexto, se todos os países aumentassem de imediato seus gastos para 5% do PIB da União Europeia, a somatória desses gastos seria maior do que os gastos americanos em defesa. A questão, repito, é da onde virão esses gastos adicionais? Ou melhor, da onde sairá o dinheiro para financiar um incremento tão grande dos gastos para que a Europa possa voltar a representar uma peça importante nessa nova geopolítica mundial e que fique menos expostas aos interesses dos Estados Unidos, da Rússia e da própria China.
Obviamente, não estou falando que esses países são aliados, muito pelo contrário, mas são eles que estão negociando e ditando as regras e a Europa está simplesmente olhando de lado. A média dos 27 países membros que compõem a zona do euro mostra um gasto por volta de 1,7% do PIB na média. O primeiro deles é justamente a Rússia, que gasta quase 6% do PIB. Os Estados Unidos em segundo lugar, 3,4% do PIB. Isso em percentual do PIB. Veremos em valores nominais que, obviamente, 3,4% do PIB americano representa muito mais do que 5,9% do PIB russo. Portanto, em valores nominais, os Estados Unidos destinam um valor muito maior do que os próprios russos. Mas em percentual do PIB, é isso. A Rússia quase 6%, os Estados Unidos 3,4%, os países, 27 membros que compõem a União Europeia, 1,7% do PIB, a China também 1,7% do PIB e o Brasil aqui embaixo com 1,1% do nosso PIB, que está mais ou menos em 2 trilhões de dólares. Ao olharmos os países da zona do euro, vemos que são pouquíssimos aqueles que já destinam 3% ou mais do PIB em gastos militares em defesa. A Estônia, a Letônia, a Polônia e a Grécia. O resto são países que gastam abaixo disso, portanto teriam, se isso vier a acontecer, que incrementar significativamente os seus gastos, portanto, aumentar o endividamento ou aumentar os impostos para conseguir financiar esse incremento dos gastos. Para termos um exemplo mais concreto de um país específico, imaginemos a Espanha, um país que eu conheço mais profundamente e que é interessante para colocar em contexto dos números e entender como isso é impactante e como essas ideias se acabam impactando o Brasil de aumento de gastos, sofreremos ainda mais com desvalorização da moeda. Portanto, a Espanha, imaginemos que ela eleve a 5% do PIB os gastos. Hoje eles gastam por volta de 1,1%, 1,2% do seu PIB. Se eles aumentassem para 5% de imediato, como estão sugerindo, eles teriam que aumentar o gasto em 60 bilhões de euros por ano. A Espanha hoje, para ter uma ideia, gasta quase 25 bilhões de euros em defesa. Ela teria que incrementar 60 bilhões de euros adicionais, o que é um gasto extremamente expressivo frente ao gasto que ela gasta hoje, que é pouco, mas de qualquer maneira seria um endividamento brutal. Para se colocar em contexto, esses 60 bilhões de euros adicionais é o mesmo que a Espanha gasta com educação, ou que cada espanhol teria que pagar um incremento de 1.250 euros por ano em impostos para financiar esse incremento de 60 bilhões adicionais de gastos. Vamos lembrar que o salário médio espanhol é um pouco abaixo de 2.000 euros. Imagina cada espanhol ter que pagar 1.250 euros a mais para financiar esse incremento de gastos. Para olharmos um contexto geral de outros países, os Estados Unidos gastaram em 2023 916 bilhões em gastos militares e defesas, 3,4% do PIB. A China, quase 300 bilhões, portanto menos de 3 vezes o que os Estados Unidos gasta, como nós falamos, 1,7% do PIB. A Rússia, que gastou no ano passado 462 bi, como mostramos acima, em 2023 tinha gasto 109 bilhões, 5,9% do PIB, portanto houve um incremento importante da Rússia, e claro, por conta da guerra com a Ucrânia. Logo depois vem a Índia, a Arábia Saudita, mas os países da zona do euro gastam, na média, 1,5% do PIB, na média. Temos aqui o Reino Unido com 2,3% do PIB, a Alemanha 1,5%, a França 2,1%, mas na média eles gastam 1,5% do PIB. O Brasil, para colocar em contexto, gasta por volta de 23 bilhões de dólares com gastos militares e defesa. E volto na pergunta, como será financiado esse incremento dos gastos militares nos países europeus? É claro, o caminho mais fácil e que os burocratas adoram e que já estão fazendo é pedindo liberação aos órgãos competentes europeus para que o incremento da dívida, o pacto que eles têm entre eles, seja flexibilizado e eles possam se endividar ainda mais.
Esse é sempre o caminho. Percebe a relação da mentalidade que acontece aqui no Brasil também, sempre buscando incrementos de gasto, como se o Estado fosse aquele seu papai que pudesse financiar absolutamente tudo, sem que as consequências cheguem. Mas elas chegam e elas chegam num nível de empobrecer a população. No curto prazo, poderia ser financiado basicamente, portanto, com esse incremento da dívida. Mas e no médio prazo? Você vai continuar incrementando a dívida e levar uma hiperinflação a esses países? Claramente, isso se torna insustentável. No médio e no longo prazo, eles têm 3 caminhos sempre para financiar o aumento da dívida. Repare como isso tem a ver com o Brasil. O primeiro caminho é a inflação. O Banco Central Europeu e o Banco Central de cada um dos países ali que não pertencem à zona do euro poderiam aumentar a meta de inflação, que hoje é de 2%, poderiam subir para 3%, 4%, 5%, 6%. E Bruno, como isso, portanto, mudaria? Vamos lembrar que com uma inflação mais alta, os países arrecadam mais, os governos arrecadam mais impostos. E mais, quando você tem uma dívida em uma determinada moeda e essa moeda está inflacionada, em termos reais, o valor da tua dívida diminui, uma vez que a moeda passa a valer menos. Claro que isso é uma situação de parasitismo que os governos, os burocratas fazem em cima da população, que é basicamente o que está acontecendo aqui no Brasil. O governo arrecada mais impostos, aqui também, claro, aumentar os impostos drasticamente. Mas o governo arrecada mais impostos com o aumento da inflação e em termos reais, a dívida inclusive diminui. E, claro, tira o poder de compra da própria população. Quem poupa em reais ou na Europa, caso isso venha a ser aprovado, se você poupa em euros e o aumento da inflação é brutal, em termos reais, o montante que você guardou, se você não corrige pela inflação, você vai perdendo o poder de compra e o governo tira vantagem em cima disso. O segundo caminho, e seria o caminho saudável, claramente seriam os cortes de gastos em que os países poderiam cortar até 3,5%, 4% do PIB para financiar esse incremento de 3,5%, 4% em gastos militares. Mas, assim como no Brasil, a Europa é geneticamente alérgica a cortes de gastos com burocratas extremamente intervencionistas e que adoram colocar o Estado no meio como se ele pudesse solucionar os problemas e se ele não fosse a origem dos problemas. E isso, para mim, se torna extremamente remota essa solução, como aqui no Brasil. Portanto, esse caminho, para mim, infelizmente, não acontecerá na Europa. O terceiro caminho são os impostos. Perceba como aqui no Brasil nós passamos por isso. A inflação, os impostos e os cortes de gastos simplesmente entram por aqui do governo e saem por aqui. Uma medida que os burocratas odeiam fazer porque eles são populistas por natureza. E uma situação de corte de gastos leva inevitavelmente a uma queda da popularidade, ainda mais em governos de esquerda que estão perdendo espaço no mundo e inclusive aqui no Brasil, que na minha opinião deveriam ter zero apoio, ainda mais com todo o histórico que nós sabemos. Mas a população, por fim, está acordando. Vamos trazer mais um exemplo para que a gente saia do abstrato e se torne mais concreto tudo isso que estamos falando sobre os aumentos dos impostos. Na Espanha, mostramos que ao aumentar até 5% do PIB os gastos militares, isso imporia um gasto de 60 bilhões de euros anuais à Espanha. Se olharmos, por exemplo, a arrecadação do imposto de renda pessoa física em 2024 na Espanha, foi de 121 bilhões de euros. Ao incrementar o gasto em 60 bilhões adicionais para o militar e defesa, significa que o imposto de renda pessoa física teria que ter um incremento na alíquota em 50%. Imagina o parasitismo em cima dos espanhóis, que já são parasitados por altos impostos e burocracias por lá. Para ter uma ideia, o imposto sobre o consumo, o IVA na Espanha, que tem uma alíquota de 21%, no Brasil devemos ser a mais alta do mundo, que deverá sair com 28% mais ou menos. Na Espanha, que é 21%, para financiar esses 60 bilhões de gastos adicionais, o IVA teria que subir 70% a alíquota, uma vez que, como conseguimos ver novamente nesse gráfico, a arrecadação com IVA, na linha amarela, foi de 86 bilhões de euros na Espanha em 2024. Portanto, que a esquerda não venha falar que o aumento dos impostos será pago e financiado apenas pelos ricos.
Não. Para fazer um paralelo como o Brasil, com essas mentes populistas, autoritárias, os burocratas adoram falar que quem pagará sempre será apenas os ricos. Fica fácil para aquele que não entende dos números e não conhece esses números, passem simplesmente a achar que isso é uma verdade. Só que esses preços são incrementados uma vez que a desvalorização da moeda decorrente do endividamento de cada um dos países se torna inevitável e, portanto, a alta dos preços também é uma realidade para cada um da população. E vale lembrar que essa inflação, essa desvalorização da moeda, afeta diretamente aos mais pobres de uma maneira muito mais agressiva do que aos mais ricos. Assim, a gente começa a desmistificar, olhando os dados, fatos e números, como, tanto na Europa como aqui no Brasil, as mentes populistas querem simplesmente a manutenção do poder através da manipulação e da mentira. Tudo isso que a gente falou para lá serve exatamente para o Brasil. Não caia em contos populistas. Quem perde o poder de compra é você. Quem financia ao político autoritário é você, principalmente através da inflação e da alta dos impostos, porque o corte de gastos eles vão tentar lutar até o fim. E apenas uma demanda nova da população, entendendo esse autoritarismo dos burocratas, fará com que eles mudem. Veja como as ideias lá de fora podem impactar ao Brasil. No vídeo de sábado, nesse mesmo canal, eu mostrei justamente ao contrário, como ideias positivas de diminuição do Estado e de busca por eficiência devem ser importadas ao Brasil. E ideias tortas como essas de aumento de impostos e aumento de endividamento através da inflação passem longe do Brasil no futuro, porque ela fez parte do passado e faz parte do presente brasileiro. Seguimos.